Fala, trader, seja muito bem-vindo a mais este vídeo sobre o mercado financeiro. Neste vídeo eu vou fazer uma continuação do vídeo de ontem, de uma análise de alguns pares, alguns ativos que estão na mira para a semana de 12 a 16 de maio de 2025. Então vamos para a tela que eu te mostro isso já. Só um momento. Ok. Bom, o CHF-JPY está numa região de interesse, eu diria de importância, porém não tanto, tá? A gente pode observar aqui essa região de resistência bem marcada. Conseguimos ver aqui no CHF-JPY como esse foi um ponto de resistência importante, aqui também, ok? Mas o ponto de maior importância no caso do CHF-JPY, para mim, será esta região aqui em cima. Esta é a região mais relevante entre os candles mais recentes para o CHF-JPY e eu entendo que ele tem chance de, se chegar aqui, pode dar uma oportunidade de venda para a gente ao longo dessa semana, tá? Sempre importante considerar e pensar, cara, ou o mercado faz o que eu quero ou eu não opero, ok? Inclusive tivemos operações aí positivas ao longo dessa semana que passou no CHF-JPY pela estratégia automática. EURALD também fez uma estrutura movimento de baixa, a gente consegue observar, tocou na zona extrema pelo gráfico diário. Ao longo dessa semana é muito possível, muito provável que ele continue essa estrutura de queda que está acontecendo agora no gráfico de uma hora. Conseguimos ver essa linha tendência de baixa por aqui e a outra por aqui. Então temos um canal de baixa, tá? No gráfico de uma hora chama atenção o fato dele estar na fase 4, o que quer dizer que essa tendência de baixa no gráfico de uma hora já está um pouco envelhecida, mas se ele conseguir romper para baixo dessa linha de tendência de alta no gráfico de uma hora, isso pode representar aí alguma possibilidade de continuação do movimento de baixa no EURALD. Okay? EUROCAD, não tenho opinião sobre ele. Está descartado, muita sombra para cima e para baixo, estou fora. EUROCHF. Teve algumas operações essa semana, operação de venda no EUROCHF pela estratégia automatizada, né? Foram aí uma venda com uma adição e deu take. E entendo que ele tem chance de fazer um movimento de alta, até considerando esse ponto de suporte importante, suporte por aqui, suporte de novo, ou seja, uma região bem marcada de suporte. O mercado já subiu um pouco, teria chance de subir, mas eu prefiro também não ter opinião nenhuma, tá? Deixa passar, né? Se não está muito claro, se não está de acordo com a estratégia, com a tua visão de mercado, você simplesmente deixa passar, sem conflito, sem problema, e é isso. EURO-GBP se aproximando de uma região muito bem marcada pelo gráfico diário. Aqui foi região de resistência, aqui resistência, e cara, aqui tem chance de ele fazer um movimento de alta no gráfico diário, o que pode abrir espaço para tendência de alta em gráficos como gráfico de 2 horas ou até gráfico de 1 hora, no rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui. Então podemos observar linha de tendência de baixa, tocou no suporte, se ele romper para cima, tem chance de fazer movimento de alta ao longo da semana que vem. EURO-JPY super lateralizado em região de resistência bem marcada pelo gráfico diário, não tenho opinião sobre ele, não gostei, não gosto de ver esse monte de sombra para cima e para baixo, tá descartado para mim, não quero, tá? EURO-NZD, algumas oportunidades ao longo desses últimos dias aconteceram, uma venda aqui no dia 29 de abril, aqui novamente uma venda no dia 5 de maio e uma venda dia 8 de maio, tá? Operações de venda. Entendo que o EURO-NZD tem chance de continuação do movimento de baixa ao longo dessa semana, até porque, se a gente olhar pelo gráfico de 4 horas, vamos observar a estrutura de queda, retração, queda de novo, e aqui esse movimento que é menor do que este movimento anterior, então temos uma boa chance de continuação da queda, é o que eu acredito para esta semana de 12 a 16 de maio. EURUSD tocou na região de resistência bem marcado por aqui, inclusive zona extrema, fez um movimento de baixa e aqui, olha só que coisa mais legal, começou a mostrar para a gente o rompimento desta região de suporte no gráfico de 4 horas. Conseguimos ver suporte por aqui, suporte de novo, fez o rompimento, fez a retração aqui, tá muito legal, hein, cara, bem clássico mesmo, rompimento, retração, olha só que bonitinho esse candle, mostrando a entrada de força vendedora
interesse vendedor nesta região que anteriormente foi um ponto de interesse muito marcado. Suporte, agora fechou esse candle em H4, deixando sombra importante para o lado de cima, boa chance de continuação do movimento de queda no euro USD. Eu vejo que tem chance, tá, ao longo dessa semana, euro USD continuar seu movimento de baixa, uma retração um pouco mais importante. GBP-USD, algumas operações dessa semana, uma operação de venda aqui no dia 6 de maio, pela estratégia automática, tá? Olhando por esse ângulo aqui, eu consigo observar essa estrutura que ele fez aqui, retração mais fraca, queda de novo, retração mais fraca aqui, e exatamente aí nesse ponto parece ser uma região interessante no GBP-USD que pode sinalizar oportunidade de venda para a gente. Gráfico de 4 horas, conseguimos olhar para cá, ver este movimento de baixa, retração mais fraca, e nesta semana que vai começar, eu acredito que ele tem chance de fazer um movimento de baixa, dependendo de como ele se comportar, especialmente, olhando mais de perto, né, a partir do rompimento dessa linha tendência de baixa. Essa aqui foi uma operação de venda que tivemos esta semana na estratégia automática, tá? Uma venda aqui que deu 100 pips, 104 pips aí no GBP-USD, de acordo com a estratégia do gráfico de uma hora. Muito, muito boa, muito afinada a estratégia do gráfico de uma hora, funcionando muito bem, como sempre, tá? GBP-CAD, o que nós temos aqui no GBP-CAD? Cara, não tenho opinião. Não tenho opinião. Vejo uma tendência de alta, é claro que sim. Porém, ele está desafiando essa linha de tendência de baixa, o que já nos deixa um pouco pensativo aí. Cara, será que ele vai romper essa linha de tendência de baixa? Então, eu particularmente não tenho opinião diferente dos outros pares, como eu, né, falei para você o meu ponto de vista aí. GBP-CHF está em uma região de resistência muito bem marcada pelo gráfico diário. Conseguimos observar como aqui atrás foi suporte, foi suporte, foi suporte, e aqui resistência. Movimento de queda importante, retração mais fraca, aqui ele pode juntar força para continuar caindo. Ao longo dessa semana de 12 a 16 de maio, eu quero ver como o GBP-CHF vai se comportar a partir desse ponto. Se ele deixar algum candle bem forte aí de entrada de força vendedora, cara, pode ser bacana pensar em uma possibilidade de venda dentro desse cenário, tá? GBP-JPY é o próximo, não tem opinião. Está lateralizado, está dentro dessa linha de tendência de baixa, está dentro dessa linha tendência de alta, tem uma linha por aqui, tem outra por aqui, enfim, um triângulo, né? Não sabe muito bem o que fazer, se rompe para cima ou para baixo, tá? E se o mercado não sabe o que fazer, muito menos eu quero dar minha opinião. Então, tá fora e é isso. GBP-NZD. Eu diria que, pelo fato de estar na fase 3, entrando na fase 4, tem chance de possível venda. Talvez um toque nesta região aqui, ó. Pelo gráfico diário, subir até aqui em cima, ele pode dar uma oportunidade de venda para a gente, e a partir daqui ele cair até aqui embaixo. É o que eu espero, tá? Acredito que, se ele chegar até na região de resistência aqui em cima, ele pode juntar força para cair até aqui embaixo. É claro que isso aí já seria um movimento de mais de uma semana, tá? Muito provavelmente vai ser mais do que uma semana esse movimento completo. O magnífico GBP-USD. Esse aqui é um par que eu tenho um grande apreço por ele. Se eu fosse operar apenas um par, seria GBP-USD. Por quê? Porque lá atrás eu operei só GBP-USD. Eu gosto do GBP-USD, acho ele bonito demais. E pelo gráfico diário que nós temos, essa estrutura, essa região de resistência e esta região de resistência, conseguimos observar topo duplo no gráfico diário. Olhando mais de perto, conseguimos ver esta região, essa lateralização, né, que ele está fazendo aqui. Ó, 1, 2, esse topo já mais baixo do que esse, já abre uma especulação para uma possível queda. E se a gente olhar um pouco mais de perto, pelo gráfico de uma hora, vamos observar essa coisa mais linda do mundo. Olha, movimento de queda, retração até a média, sinal de venda, cara, GBP-USD. Semana que vem eu diria que ele tem boa chance de fazer um movimento de baixa. Ao longo dos próximos dias, uma retração, talvez até por aqui mais ou menos, eu diria. Então, nesse caso, a gente teria um potencial de queda de 180 pips, mais ou menos, mais ou menos. Próximo par, NZD-CAD. Não tenho opinião sobre ele. Tá esquisito e tá tudo bem. Não sei o que vai acontecer e não quero saber também. Tá esquisito, não tenho opinião. Tchau, é isso. Próximo.
NZDCHF. Temos uma estrutura de baixa que já está envelhecida. Esse indicador me ajuda a ver que a estrutura de baixa no NZDCHF, de acordo com o modelo estatístico que eu desenvolvi, me ajuda a ver que essa tendência de baixa já está um pouco velha. Então, não apostaria em continuação da queda. Porém, ele teria que romper essa região de resistência aqui, né? Essa resistência foi bem marcada, ó, suporte aqui e resistência. Então, teria que romper para cima, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Os últimos dias ele não mostrou nada muito relevante, né? Olha aí, não mostrou nada muito relevante. Eu, por enquanto, não tenho opinião também, tá? NZDJPY, fase 3 de baixa, o que já mostra pra gente uma tendência potencialmente envelhecida no gráfico diário, porém muito lateralizado nos últimos dias, com candles esquisitinhos para cima e para baixo. Também não tenho opinião sobre você, NZDJPY, e tchau. NZDUSD, bacana, legal. Aqui foi suporte, aqui resistência, aqui pode funcionar como suporte, talvez perfurando um pouco, né? Talvez eles caiam um pouco mais e junte força para subir, tá? Eu quero ver o que vai acontecer no NZD-USD, o que ele vai fazer quando ele tocar principalmente nesta região. Se eu for marcar um ponto bem certinho, suporte aqui, eu marcaria esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto mais claro do NZD-USD. Ver o que ele vai acontecer a partir daqui, tá? Ele vai dar a oportunidade de compra. A partir daqui pode ser que ele suba. USD-CAD. Ignição de força compradora no gráfico diário. Consigo observar isso bem claro nos últimos 2 candles. Conseguimos ver, esse ponto foi resistência. Aqui uma região de rompimento. Lateralizou e na quarta, quinta e sexta, essa ignição teve taxa de juros para o dólar, né? Então já subiu. Pode ser que... O que eu diria? Essa ignição de força compradora, essa entrada de força compradora já sinaliza possível interesse comprador. Se a gente olhar pelo gráfico de 4 horas, vamos ver como ele fez o rompimento de uma linha de tendência de baixa aqui, pequena, em H4. Se a gente olhar um pouco mais de perto, conseguimos traçar uma Fibonacci de baixo para cima em H4 e aguardar que ele retraia talvez até a região do 38,8. Então vou marcar exatamente o ponto que eu acredito ser interessante pro USD-CAD para a semana de 12 a 16 de maio. E aí você, claro, faça a tua própria análise e compare com o teu próprio plano de trading. Esta é a região que eu considero a mais importante no USD-CAD, a região de 1,3870 aproximadamente para possível compra no USD-CAD. USD-JPY. Tive uma operação de compra esta semana, uma compra muito acertada, inclusive, o robôzinho fez, né, de forma automática, 62 pips, mais ou menos, 64 pips. Está se aproximando de uma região de resistência, pois suporte pode funcionar como resistência. Eu gostaria de ver o que ele vai fazer quando ele tocar nesta região de resistência. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Ele dê alguma oportunidade pra gente ou não. A estrutura predominante de baixa, por enquanto. O USD-JPY, a gente consegue observar como aqui foi uma região de suporte bem marcada. Não está muito claro para mim. Deixo passar, ignoro, tchau e não quero saber do USD-JPY. Vamos dar uma olhada no ouro. O que nós temos no ouro? Se temos alguma coisa importante com toda essa incerteza, insegurança, né, geopolítica envolvendo diversos focos de conflito aí, o ouro continua sendo, é claro, aquilo que ele foi pensado para ser, né, um porto seguro e continua se valorizando, é claro, nas últimas semanas. Do ponto de vista técnico, eu vejo que esse topo, vamos olhar aqui pelo H4 vai ficar melhor. Esse topo, né, já mais baixo do que esse, sinalizando uma certa perda de força compradora por enquanto. Tá? E para a semana de 12 a 16, eu prestaria muita atenção para ver qual será o comportamento do ouro a partir desta linha de tendência de alta verde. Vou colocar aqui, olha aí, essa linha de tendência de alta. Se o mercado romper, ou dependendo de como romper, pode ser interessante pensar em alguma possível venda no ouro, mas sempre com cuidado e acompanhando o que está acontecendo no planeta Terra, tá bom, meus amigos? Espero que você tenha gostado, tenha feito sentido. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu acredito que pode ser interessante para você. Me dê um minutinho. Já coloco aqui na tela. O sistema de copy trading está disponível para você copiar
as minhas operações de forma 100% automatizada, tá bom? Durante esse mês de maio, estamos com resultado até agora, né, até o presente momento, de 3,46%. Essas são operações que acontecem de forma 100% automatizada, um portfólio de estratégias que segue, que é operado através de um robô que eu desenvolvi, ok? E que traz retorno médio de 3, 4% ao mês, com rentabilidade, com um drawdown, risco aí histórico de 31,59%. Se você tiver interesse em entender como funciona isso, basta você mandar uma mensagem no meu WhatsApp que eu vou responder para você e trazer todos os detalhes, tá bom? Esse é o sistema de copy trading. E a gente, é claro, eu sempre procuro trazer o mercado de forma ética, de forma responsável, dizendo, olha, temos possibilidade, temos, é claro, risco. Eu preciso entender isso, tá? Se você entender isso, ótimo. Você já está um passo adiante da maioria que acredita que o mercado financeiro é caixa eletrônico para sacar dinheiro, ok? Então, se você tiver interesse em entender como você rentabilizar o seu capital copiando as minhas operações, basta mandar mensagem. E, é claro, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e amanhã nós temos um vídeo novo para falar do mercado financeiro. Um forte abraço, fica com Deus. Te vejo amanhã no nosso próximo vídeo.